Olá, boa noite. Boa noite. Papa recorda a retomada do funcionamento nos portos na Ucrânia. E a peregrinação europeia do Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Na Terra Santa, as celebrações da festa da Transfiguração do Senhor. Domingos de Gusmão, você vai conhecer o papel deste santo na elaboração do rosário. Campanha marca os 16 anos da Lei Maria da Penha e conscientização para o combate à violência doméstica. Mercado financeiro reduz projeção da inflação neste ano de 7,15% para 7,11%. E os 18 anos de evangelização da Casa de Missão da Canção Nova em Curitiba. Canção Nova Notícias está começando. A Conferência Episcopal da Nicarágua expressou neste domingo seu apoio a Dom Rolando Alvarez, bispo da Diocese de Matagalpa, detido há 4 dias em sua residência oficial em condição de prisão domiciliar. Dom Alvarez denunciou em uma rede social que a cúria onde vive e trabalha está cercada por policiais. A polícia nicaragüense alega que a diocese causou um clima de ansiedade e desordem, perturbando a paz, com o objetivo de desestabilizar o estado da Nicarágua. O inquérito foi aberto para investigar o caso. O Centro Nicaragüense de Direitos Humanos denunciou as ações da polícia contra a igreja e rádios católicas. No sábado, a igreja recordou o dia da oração pelos cristãos perseguidos. O Papa Francisco recordou 2 eventos importantes que marcaram os últimos dias. Foi durante a oração mariana do Ângelus, quando pediu aos fiéis que não tenham medo e estejam prontos. Com chapéus e guarda-sóis, proteções contra o calor do verão europeu, peregrinos de várias partes do mundo vieram para rezar e escutar as palavras do Papa Francisco, que ao aparecer na janela do Palácio Apostólico, foi acolhido com aplausos. Em seu discurso, o pontífice fez 2 convites com as seguintes frases retiradas da liturgia. Não tenhais medo e estais prontos. Sobre o primeiro, o Papa exortou a confiança em Deus Pai, que quer oferecer tudo o que realmente temos necessidade. Já vos ofereceu o seu Filho, o seu reino, disse Francisco, e acompanha-vos sempre com a sua providência, cuidando de vós todos os dias. Estar prontos é o segundo convite. Nesse caso, Francisco explicou que é preciso permanecer acordado, não se distrair nem ceder à preguiça interior, pois o Senhor age até em situações que não o esperamos. Porque anche nelle situazioni in cui non ce l'aspettiamo, il Signore viene. Após o Ângelus, o Papa demonstrou satisfação pela partida dos primeiros navios cheios de cereais dos portos da Ucrânia. Disse que este evento constitui também um sinal de esperança pelos fins dos combates. Falou com tristeza do acidente rodoviário ocorrido na Croácia, onde alguns peregrinos polacos, a caminho de Medjugorje, perderam a vida e outros ficaram feridos. Francisco saudou e abençoou os participantes da peregrinação europeia dos jovens a Santiago de Compostela e todos os romanos e peregrinos de vários países, especialmente os fiéis de Malta. Hoje o Papa enviou um telegrama de pesar às vítimas do incêndio e explosão da refinaria de petróleo em Cuba na sexta-feira. Uma pessoa morreu, 16 estão desaparecidas e mais de 100 ficaram feridos. O telegrama em que Francisco expressa sua proximidade espiritual e orações ao bispo de Holguín foi assinado pelo cardeal Pietro Parolin. Na Terra Santa, os fiéis celebraram no sábado a festa da Transfiguração do Senhor. Veja como foi a solenidade no Monte Tabor. A forte neblina faz memória do evento ocorrido neste lugar. O Monte Tabor, claramente distinto das outras elevações da Galileia, eleva-se a 450 metros sobre a planície de Israel ou a 588 metros acima do nível do mar. O Monte Tabor é o local indicado onde Jesus quis revelar a sua divindade aos discípulos, fortalecendo a sua fé antes da sua paixão. Aqui neste lugar ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João.
E fiéis, locais, peregrinos das diversas partes do mundo sobem este alto monte para celebrarem juntos a Santa Missa com a custódia da Terra Santa. O santuário foi aberto novamente aos fiéis depois da pandemia e depois de alguns trabalhos de recuperação da estrutura. Durante este período de mais de 1 ano e meio de pandemia, os peregrinos desapareceram completamente. Portanto, celebrar a Transfiguração é uma alegria, como a de João, Tiago e Pedro, no qual pedem ao Senhor a experiência particular das tendas. Façamos 3 tendas, uma para ti, para Moisés e outra para Elias. Portanto, as tendas começam a retornar aqui no Monte Tabor. Foi o custódio da Terra Santa, Padre Francesco Paton, a presidir a celebração eucarística em língua árabe. Seguindo a tradição, a homilia foi feita pelo pároco de Nazaré, Frei Maruan de Ides, cidade da qual a maior parte dos fiéis presentes locais provém. Viemos com o coro da Basílica da Anunciação em Nazaré. Estávamos esperando a hora de celebrar a Transfiguração aqui no Monte Tabor. Nós nos preparamos, ensaiamos muito para esta celebração. Esperamos ansiosamente por ela todos os anos. Viemos aqui cheios de entusiasmo para rezar. Celebrar a Transfiguração significa estarmos abertos à esperança e deixar aberta a porta da paz, da reconciliação, assim como Jesus nos disse no Evangelho: Eu vos dou a paz, não como a do mundo. Portanto, esta é a Transfiguração. Ela é vida, é luz e esperança. Da Terra Santa para São Paulo, nossa conexão agora é com o Rodrigo Luiz, em nosso estúdio na capital paulista, para falar de São Domingos de Gusmão, que a igreja celebra hoje. Rodrigo, boa noite para você. Boa noite a você e a todos. A igreja celebra hoje a memória litúrgica de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, os dominicanos. Você sabia que entre os grandes ensinamentos deste santo da Idade Média está a oração do Santo Rosário? Veja na reportagem de Sidney Fernandes. Domingos de Gusmão nasceu na Espanha em 1170. De família nobre, cuja mãe era beata, sempre foi homem de oração, penitência e amor à palavra de Deus. Sacerdote aos 25 anos, ajudou a enfrentar heresias daquele tempo. As heresias eram uma ameaça constante, né? À unidade da cristandade que estava sitiada de todos os lados pelos muçulmanos. Eles desconheciam a doutrina da igreja, desconheciam a prática da igreja. Aí que nasce a ideia de que alguma coisa tem que ser feita pela pregação. Em 1216, a Ordem dos Dominicanos é oficializada e a congregação passa a se dedicar à pregação dos evangelhos, por isso, a Ordem dos Pregadores. O carisma dos dominicanos é levar esta palavra, que já foi cultivada, contemplada, e transmitir aos outros. São Domingos faleceu em 1221 e sua canonização foi célere, 13 anos após sua morte, em 1234. A ordem está presente em mais de 100 países e tem mais de 6.000 membros. São Domingos de Gusmão não só fundou uma ordem que se destaca pela defesa da doutrina cristã, mas também por instituir, sob inspiração da Virgem Maria, a recitação do Santo Rosário, uma das devoções mais populares da igreja. A Ordem Dominicana foi aqui, difundindo, depois da pregação, a reza do Rosário, as pessoas ocuparem as mentes, meditando e contemplando os mistérios de Jesus, como Nossa Senhora o fez. 801 anos após o falecimento de São Domingos, o apóstolo do Rosário continua servindo de inspiração. Nós temos que ser, antes de pregar a verdade, nós temos que ser verídicos. E por isso, a vida de oração, a meditação e o estudo da palavra de Deus é um elemento essencial para quem é discípulo e missionário de Jesus Cristo, dominicano ou não. Vamos falar de saúde. 4 em cada 10 adultos no Brasil
tem níveis de colesterol elevados, segundo o Ministério da Saúde. Por isso, neste Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol, nossa equipe mostra quais são as melhores maneiras de prevenir o colesterol alto. Vanessa mantém hábitos saudáveis, mas ao fazer exames de rotina, apresentou níveis de colesterol elevados aos 44 anos. Nunca tive muito acima do peso, né? Então achei esquisito. Continuo acompanhando. Cerca de 67% dos brasileiros desconhecem seus níveis atuais de colesterol, o que coloca em risco a saúde cardiovascular. O colesterol é uma molécula de gordura que anda dentro do nosso vaso. O colesterol ruim, em excesso, ele pode causar uma deposição na parede dos vasos, causando plaquinhas de gordura, podendo causar na cabeça o AVC ou no coração o infarto. Mas não é só o colesterol ruim que precisa ser monitorado. Há também o colesterol bom, chamado de HDL. Ele, ao contrário do colesterol ruim, ajuda na saúde cardiovascular. E ele ajuda a não deixar depositar o colesterol ruim na parede do vaso. Ele como se fosse um contraponto ao colesterol ruim. Para manter bons níveis de colesterol, o acompanhamento médico é fundamental, já que outros fatores, além do sedentarismo, podem influenciar neste valor. Pacientes com mais risco têm que ter um colesterol mais baixo. E pacientes com menos risco, um colesterol não tão baixo assim. Então é importante que cada um entenda o seu risco. Outra dica é praticar exercícios físicos e cuidar da alimentação e não fumar. Os alimentos que estão relacionados com o aumento do colesterol bom são os alimentos que têm derivados de amêndoas, castanhas, nozes, abacate, alguns tipos de óleos como óleo de linhaça, azeite, enquanto o colesterol ruim, aquele que faz muito mal, está presente nos produtos industrializados e processados. Por mais que você seja magro e se alimente bem, tem que checar. E de repente você tem um infarto sendo saudável e esportista e você não sabe de onde veio, né? E com essas informações, a gente deseja a todos vocês uma semana abençoada. Fiquem com Deus e até amanhã. Boa noite, Reinaldo e Yara. Boa noite para você, Rodrigo. Bom descanso. Muito obrigado. Olha, a seguir, campanha Agosto Lilás, que marca o mês de combate à violência contra a mulher. E projeto prevê regras gerais para a realização de concursos públicos na contratação de servidores federais. Estamos de volta em A Conexão com Ronaldo da Silva para saber sobre o índice inflacionário no Brasil neste mês. Ronaldo, boa noite. Olá, muito boa noite para você e um bom começo de semana para todos. Olha, de acordo com o Boletim Focus, pesquisa divulgada pelo Banco Central, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, caiu de 7,15% para 7,11% neste ano. O número está acima da meta esperada para 2022. Essa é a sexta redução consecutiva do índice responsável pelos números da inflação do país. A meta do Conselho Monetário Nacional é chegar em 3,5% ainda este ano, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Este mês é marcado pelo combate à violência contra a mulher. A campanha Agosto Lilás lembra os 16 anos da Lei Maria da Penha e conscientiza a população no enfrentamento da causa a partir da denúncia. No último domingo, a Organização das Nações Unidas lançou no Brasil a campanha Para Cada Uma, em combate à violência doméstica e familiar. O lançamento foi realizado no Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, por meio de um ato interreligioso. A ação contou com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Orani ressalta que os lares devem ser sempre sinônimo de segurança e refúgio. Deus quis morar no meio de nós, quis habitar no meio de nós, escolheu uma mulher, Maria. E justamente nós vemos essa presença e essa dignidade da mulher. E ao mesmo tempo, vemos quão longe estamos disso tudo. No meio de tantas violências, não podemos ficar calados.
A campanha Agosto Lilás foi lançada também no Congresso Nacional. A Procuradora da Mulher no Senado destacou as principais mudanças introduzidas pela Lei Maria da Penha desde a sanção em 2006. Apesar dos avanços, ainda há muitos desafios a serem enfrentados. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2020 a 2021, 2.451 mulheres perderam a vida por conta da agressão e 100.398 casos de estupro foram notificados. As denúncias podem ser feitas gratuitamente para o número 180. O atendimento está disponível 24 horas por dia. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria regras gerais para a realização de concursos públicos para a contratação de servidores federais. Entre as mudanças, a proposta permite também a aplicação de provas à distância de modo online. O objetivo do projeto é definir novas regras para a aplicação de provas de concursos públicos federais, a fim de criar uma orientação geral e atender aos novos avanços tecnológicos. De acordo com a proposta, os concursos devem ser realizados por provas e análises de títulos. São consideradas formas válidas de avaliação, provas escritas, objetivas ou dissertativas, e provas orais que cubram conteúdos gerais ou específicos, elaboração de documentos e simulação de tarefas próprias do cargo, como testes físicos compatíveis com as atividades, avaliação psicológica, exame de rigidez mental ou teste psicotécnico, desde que conduzidos por profissional habilitado nos termos da regulamentação específica, e as provas de títulos classificatórias. Vai dar mais transparência ao candidato quanto à participação do certame. Ele vai conhecer os membros da comissão da banca organizadora, ele vai conhecer inclusive os procedimentos e os critérios que vão ser adotados para exercer o cargo público. Isso facilita ao candidato conhecer previamente as regras do jogo. O texto aprovado na Câmara permite a realização de provas de concurso à distância, online ou por plataforma eletrônica. As regras serão regulamentadas pelo governo em conjunto com o órgão contratante, mas a ideia é adotar o mesmo padrão do Enem digital. O candidato se desloca a uma escola ou sala de aula e responde às questões neste ambiente controlado. A Thaís já fez várias provas de concurso e ainda prefere o modo tradicional com caneta e papel na mão. Acaba sendo dispendioso você sair da sua casa, se locomover, ir para outro estado, mas mesmo assim ainda eu acho que aquela questão presencial de você estar ali naquele ambiente também te traz uma concentração maior, né, uma seriedade maior. O texto, que vai passar por votação no Senado, estabelece ainda os critérios para a composição da comissão organizadora. A comissão deve ter um número ímpar de membros e não pode participar servidores com familiares inscritos no certame. Este fim de semana foi de louvor e ação de graças aqui na Arquidiocese de Brasília. Dom Paulo César Costa, que em 27 de agosto será criado cardeal pelo Papa Francisco, ordenou 9 sacerdotes para a igreja. A Catedral de Brasília estava lotada de fiéis vindos das diversas comunidades paroquiais para participar desse momento celebrativo no mês dedicado às vocações. Entre os neossacerdotes, 2 estrangeiros, um italiano de Palermo e um da Tanzânia. Todos eles continuarão atuando nas paróquias onde vinham exercendo o diaconato aqui no Distrito Federal. Nossos parabéns aos novos sacerdotes e muito vigor para exercer essa nobre vocação. Por hoje é só. Um bom início de semana a todos e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite para você, Ronaldo. Muito obrigado, bom descanso para você. Olha, a seguir vamos falar da falta de medicamentos no país. Veja também as comemorações da festa de Bom Jesus no interior paulista. O brasileiro que precisou de remédios nos últimos meses viu provavelmente uma realidade diferente nas farmácias pelo país: a falta de medicamentos. Olha, o desabastecimento é resultado de efeitos globais e não tem data para ser normalizado. Em caso de dor, o remédio está em falta.
O espaço vazio nas prateleiras é uma realidade há alguns meses no Brasil. Ao todo, 86 medicamentos e insumos não são encontrados para comercialização. Mesmo quem não precisa com urgência de algum item se preocupa com o cenário atual. A gente pode precisar também e não encontrar, não está em falta, né? A gente fica preocupado porque atingindo tantas pessoas, né? Antibiótico, antialérgico, soro fisiológico e contraste iodado são algumas das substâncias em falta no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, as principais causas globais para esse efeito são o lockdown na China, principal produtor de insumos, a guerra na Ucrânia e a escassez de matéria-prima. Enquanto isso, nos estabelecimentos, se não tem o medicamento no estoque, o cliente recebe uma orientação. Quando a gente não tem uma opção de um genérico, de um outro laboratório, para o médico estar orientando do que está fazendo. O Conselho Federal de Farmácia explica que alguns remédios deixaram de ser fabricados pelo custo de produção. A dipirona não era falta do insumo, e sim que esse insumo estava caro para importação e outras situações para a produção desse medicamento também estavam caros. O investimento em produção nacional seria outra alternativa para minimizar a dependência do mercado externo. Investimento em pesquisa, investimento nesses institutos públicos, investimento na capacitação dos profissionais que tem disponível no nosso mercado nacional. Isso pode sim reverter esse quadro. Ainda não há previsão de quando o abastecimento possa ser normalizado. Os revendedores seguem na tentativa de amenizar a carência dos produtos. E quando não tem aqui, a gente procura nas outras lojas. E quando a gente não consegue, a gente tenta nas distribuidoras para ver se consegue para chegar no outro dia. Semana de instabilidade e mudança no tempo por causa da passagem de uma frente fria. Aqui em São Paulo, o frio tomou conta nesta segunda-feira. Yara, como é que vai ficar o tempo para amanhã em todo o país, hein? Reinaldo, frio e chuva marcam esta segunda semana de agosto. A frente fria que avançou pelo sul trouxe instabilidade para o sudeste e também o centro-oeste. No sul, chuva forte acompanhada por rajadas de vento e raios em várias áreas da região. Pela manhã, o frio vai exigir uma blusa bem quente, pois pode registrar mínima de 13 graus em Porto Alegre, 14 em Florianópolis e 12 graus em Curitiba. A frente fria trouxe chuva de moderada a forte intensidade a São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nas áreas em amarelo, o sol vai deixar o dia quente e sem chance de chuva. Agora, nas capitais, os termômetros devem marcar mínimas de 15 graus em São Paulo, 17 em Belo Horizonte, 18 graus em Vitória e no Rio de Janeiro. No centro-oeste, um alívio no clima. Chove no Mato Grosso do Sul e no centro-sul de Goiás. Em Cuiabá, a máxima fica em 25 graus. Trégua aos cuiabanos que enfrentaram temperaturas elevadas nas últimas semanas. No Nordeste, a faixa leste do litoral segue com probabilidade de chuva, mas sem grandes volumes. No interior da região, dia de sol e calor. E no norte, o sol vai atuar apenas no Tocantins e leste do Pará. Nas demais áreas, a chuva continua e pode ajudar a amenizar as temperaturas a partir de amanhã. Reinaldo. E a igreja celebrou no último sábado a festa da Transfiguração do Senhor. A data é de júbilo para a igreja, sobretudo para os fiéis dos municípios que contam com o Bom Jesus como padroeiro. Veja como foi o dia de festa em uma dessas cidades na videoreportagem de Emerson Tersigni. Os ponteiros do relógio deixam claro, é hora de louvar a Deus. Na festa da Transfiguração do Senhor, centenas de fiéis se reuniram na igreja dedicada ao Senhor Bom Jesus em Tremembé, no interior de São Paulo. Agradecer tudo de bom que Ele nos dá, né? E fazer nossos pedidos, né? Renovar os pedidos nossos. Ao longo do sábado, 6 celebrações foram realizadas para melhor acolher o povo de Deus. Povo que desde o século XVII exerce essa devoção. Ao longo do tempo, tudo foi crescendo. A fé das pessoas, os seguidores do Cristo, as estruturas do templo e a sua beleza. É uma experiência riquíssima, uma experiência bonita. Realmente é graça e muita graça. A Casa do Senhor Bom Jesus recebe milhares de pessoas ao longo do ano, sobretudo nesta época de festa. Em 1907, a paróquia foi elevada a santuário. E em 1974, o então Papa Paulo VI, hoje santo,
elevou este santuário à Basílica Menor. Não tem como o coração não ficar cheio de alegria, porque você é batizado, você faz primeira comunhão. E no meu caso, o casamento, que foi ali um momento que eu mais recordo, né? E que é um momento muito especial na minha vida, então eu tenho ela como uma referência desde que eu nasci. Louvado seja, louvado seja, louvado seja o bom Jesus de Tremembé. E após o intervalo, início das campanhas de vacinação infantil. E a Renovação Carismática, que realiza evento para ampliar o espaço na sede no interior de São Paulo. Atenção, pais e responsáveis pelas crianças. Começaram hoje em todo o país 2 campanhas de vacinação, sendo uma delas com foco no combate à paralisia infantil. Uma das campanhas é contra a poliomielite e a outra a multivacinação para atualizar o cartão de vacinas. Para as crianças de 0 a 14 anos de idade, as equipes irão avaliar o cartão de vacinas. Tendo vacina em atraso, será atualizado o cartão. E para o público de 1 a 4 anos, contra paralisia infantil, contra poliomielite. Todas as crianças de Belo Horizonte deverão tomar uma dose extra dessa vacina, independente se o cartão esteja ou não em dia. O primeiro dia de campanha foi de pouco movimento nos postos de saúde da capital mineira. A baixa adesão às campanhas é um alerta e algo que vem sendo percebido pelas autoridades de saúde do país nos últimos anos. Esta edição da campanha de vacinação contra a paralisia infantil busca alcançar ao menos 95% das crianças de 1 a 4 anos de idade. Nós não temos casos de paralisia infantil no Brasil desde 1989, mas a gente está em risco porque existem casos em outros países e porque nossa cobertura vacinal também, infelizmente, para a paralisia infantil está muito baixa. Para vacinar, basta ir a um dos postos de atendimento com documento e cartão de vacina da criança ou adolescente. As campanhas vão até 9 de setembro. E neste primeiro dia de vacinação, a adesão foi bem baixa na capital mineira. Ontem, no lançamento da campanha em São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo aos pais e aos responsáveis para vacinarem as crianças contra a polio e afirmou ser urgente que o país consiga recuperar as coberturas vacinais. Olha, a sede nacional da Renovação Carismática Católica está em sua fase final de construção. Yara. E para acelerar as obras e ampliar o espaço para receber carismáticos de todo o país, um grande evento foi realizado nesse fim de semana. Estrutura e profissionais de primeira linha. Tudo para que o Juntos pela RCC Brasil fosse um sucesso. Em prol da continuidade da construção da sede nacional, mas mais do que isso, estamos reunidos em torno do Senhor. Missa, oração, adoração e união para levar a experiência do Espírito Santo a todos. De promoção, de música, incentivando mais pessoas para serem batizadas no Espírito Santo. A Patrícia e os amigos rodaram mais de 700 quilômetros e 8 horas para viverem esse momento de perto. E o desejo é que o próximo... Nós temos, assim, uma expectativa muito grande desse próximo evento realmente ser na nossa casa, na nossa sede nacional, em Canas, né? Se o auditório tinha uma capacidade limitada, a tecnologia resolveu esse problema. Milhares de carismáticos gostariam de estar aqui presentes, mas foi por meio da internet que muitos grupos de oração espalhados por todo o país puderam acompanhar o evento nas suas casas ou nas suas paróquias. Com a Enoê, a Isabelle, a Sami e a Ticiane reuniram os jovens na praça da Igreja de Nossa Senhora do Livramento e participaram do evento. Teve pipoca, suco, cânticos. Que maravilha ser o Filho de Deus! E que alegria estarmos nessa noite vivenciando esse evento. E como é bom estarmos sempre reunidos. Para mim, é uma corrente de graça que nos leva para Deus. É viver a transformação e o transbordar do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Juntos pela RCC Brasil! Da Diocese de Itapipoca, no Ceará, para a Prelazia de Borba, no Amazonas.
onde a Antônia, coordenadora do grupo de oração, reuniu a juventude no salão paroquial. Um dia em que o Sul, Sudeste, Norte e Nordeste se tornaram um só, um país abençoado pelo Espírito Santo. Ação é a palavra-chave na Canção Nova, que tem um foco na evangelização, de levar vida e esperança a tantos corações. É no gesto de sócios, amigos e benfeitores que milagres acontecem todos os dias na vida de muita gente. Estamos com 21% na campanha do projeto Dai-me Almas de agosto. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigada por sua contribuição. Olha, um sonho que nasceu do coração de Deus e, ao ser colocado em prática, está gerando muitos frutos. É a frente de missão da Canção Nova em Curitiba, capital paranaense, que completa 18 anos em 2022. O evento foi realizado para celebrar a data especial. Uma história que transforma vidas. Assim podemos descrever a missão da Canção Nova na capital paranaense. Tudo começou pelas ondas do rádio. A evangelização tomou corpo e há 18 anos comprova a sua eficácia em Curitiba. O povo, as vocações, a realidade econômica, né? A Canção Nova que foi sedimentando a sua presença aqui. Hoje é difícil imaginar Curitiba sem a Canção Nova. O Celebra Curitiba reuniu diversas pessoas para louvar a Deus por mais um aniversário da Frente de Missão. Missão que ama, acolhe e luta pela salvação das almas. Vem para a Canção Nova aqui, você vai encontrar, além de Deus, experiência com Deus, realidades de evangelização e também uma ajuda. Um sonho que nasceu do coração de Deus e foi confirmado ao Monsenhor Jonas Abib. Em oração, o Senhor falava ao fundador que Curitiba seria um grande campo de missão da Canção Nova. Isso se concretizou e muitos frutos foram e continuam sendo gerados. Um destes frutos é o diácono Lázaro, que há cerca de 2 décadas conheceu o Monsenhor Jonas em Cachoeira Paulista e recebeu um grande estímulo para ser evangelizador no sul do país. Eu te envio e te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Teu lugar é em Curitiba. Nossa, moveu as minhas estruturas, né? Depois, quando a Canção Nova veio para Curitiba, nossa, que felicidade, que alegria. Porque graças à Canção Nova também que eu estou aqui. Parabéns a todos da Canção Nova de Curitiba. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa. Olha, logo depois tem Buscai as Coisas do Alto e às 10, Revolução Jesus. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.